Se eu der umas falhadas aqui, vocês me perdoem. Eu estive muito doente essa semana, com uma gripe muito forte e a garganta ainda não está boa. Pode sentar. Então, se eu der umas falhadas aqui, vocês tolerem pelo amor a Deus. Amém? Glórias a Ti. Queridos, o nosso tema é união. Tá? E se você trouxe sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir o Salmo de número 133. Para falar sobre união, esse é um texto maravilhoso. Salmo de número 133. Mais um dos 70 e poucos salmos escritos pelo nosso querido amigo e grande rei chamado Davi. Quando falamos de união, esse salmo precisa ser estudado. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou aí, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Oh, Jesus. Salmo 133. Vamos ler inteiro. Se você não trouxe Bíblia, espia do vizinho, mas traga sua Bíblia para a igreja. Ela não fica doente, não se preocupe. Ligue a sua Bíblia, hoje as coisas são mais modernas. Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Só sabe o valor da união quem teve que enfrentar os problemas da separação. Esse salmo não é escrito por qualquer pessoa. Esse salmo foi escrito pelo grande rei Davi. E esse salmo tem uma história interessante. Ele não foi escrito por qualquer motivo, nem em qualquer momento. Ele saiu do profundo do coração de Davi, porque Davi foi um homem que entendeu o que era um país dividido, entendeu o que era uma nação dividida, entendeu o que era uma casa dividida. Se você lembrar e puxar na memória comigo, você vai concordar que Davi nem sempre foi rei de Israel. Tudo começou fugindo de Saul. Saul foi o rei de Israel e Davi fugiu de Saul porque Saul queria matá-lo. Ali começou os anos de divisão que Saul teve que enfrentar. Por muitos anos Davi viveu fugido, como um ladrão, como um bandido, tendo que se esconder, tendo até mesmo que atravessar as fronteiras do seu país e morar em terra estrangeira. Quando Saul e Jonatas são mortos em batalha, o Estado de Israel continua dividido. A tribo de Judá chama Davi para ser o seu rei, mas o restante de Israel não aceita Davi como rei. E a guerra continua. Pessoas morrem, famílias são separadas, destruição acontece, os anos passam, até que, num determinado momento, no agir de Deus, Davi se torna o grande rei de toda a nação de Israel. Uma das primeiras posições de Davi foi construir uma capital. Davi conquista a cidade de Jerusalém, que não pertencia a nenhuma tribo de Israel naquele momento. Ele a toma dos seus inimigos e ele faz daquele lugar a capital da nação. Ele traz o tabernáculo de Deus àquele lugar. E a partir daquele momento, então, nós temos em Israel o que nós chamamos de um país unido. A união tem um preço para acontecer. Ela não acontece de graça. É necessário trabalho, é necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário empenho. Sabe por quê? Porque naturalmente eu e você, que somos seres humanos, somos egoístas. Nós gostamos de conviver com os nossos irmãos enquanto estamos recebendo alguma coisa. A partir do momento que temos que entregar, nós sentimos dificuldade. A união requer trabalho. Davi trabalhou anos a fim para solidificar um país arrebentado, dividido, para transformar um monte de tribo em uma nação. E quando ele escreve esse salmo, ele sabe o que ele está escrevendo. Por isso que os primeiros versículos do salmo dizem:
como é bom quando os irmãos vivem em união. Isso não é simplesmente uma palavra falada da boca para fora. É o sentimento de alguém que viu o preço que se paga a desunião. Quando um povo vive desunido, a única coisa que se colhe é sofrimento, dor e desgaste, porque não há bênção na desunião. Davi sabia disso. Davi conhecia o preço da desunião, por isso sabia o valor que deveria ser dado à união. União custa caro, união custa trabalho, união custa dedicação, união custa empenho. De quem, pastor? Meu, seu. O que foi feito hoje aqui deu trabalho, muito trabalho, dedicação. Pessoas se empenharam, se esforçaram, foram atrás, correram, lutaram. Não aconteceu do nada. União tem um preço a ser pago, e nós precisamos pagar. Na época de Davi, ele pagou, lutou e unificou. Nós temos que lutar e nos unir. Mas esse salmo de Davi, ele traz algumas lições maravilhosas sobre união que eu queria compartilhar com você nessa noite. A primeira delas é que nós temos que entender que a união só é possível quando nós estamos debaixo do Todo-Poderoso Deus. Israel só se tornou uma nação verdadeira quando Davi trouxe ao centro do país o tabernáculo de Deus. Quando a presença de Deus estava naquela cidade chamada Jerusalém, os judeus entenderam que aquilo agora era uma verdadeira nação, porque Deus abençoara a vida de Davi, e os homens então reconheceram a sua autoridade. Só é possível união verdadeira quando nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Só é possível a união verdadeira quando nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus e quando todos nós estamos olhando para Cristo, porque só nesse momento nós conseguimos deixar de lado o que nos divide. Muitas coisas nos dividem. Nós temos 3 igrejas aqui. Nós não pensamos igual em todos os aspectos relacionados à palavra de Deus, não pensamos. Nós temos diferenças doutrinárias, sutis, um pouco mais maiores, mas temos. Nossos cultos não são iguais. A maneira de adorar a Deus também não é. Estamos errados? Não. Isso faz parte do periférico, do que fica em volta. Mas todos nós aqui, todos nós, do mais novo ao mais velho, temos o mesmo ponto de concordância: Jesus é nosso Senhor. A união só é possível quando eu deixo os periféricos no lugar deles e eu foco no centro. Nós só podemos fazer momentos assim e viver momentos assim quando eu olho primeiro para Jesus, depois para os detalhes que nos afastam. Eu preciso entender que eu tenho irmãos em todos os lugares do mundo, mas necessariamente esses irmãos não agem como eu ajo. Eles não cultuam a Deus do jeito que eu cultuo. Eu sou um cara que eu não gosto muito de pular. Eu sou assim. Mas é errado pular? De jeito nenhum, claro que não. Claro que não. Então o que nós vamos fazer para não ter confusão? Foca no centro. Nós estamos pulando para quê? Para Jesus. Então todo mundo pula, aleluia. Ou todo mundo fica sem pular. Mas o objetivo é Cristo. O que nos separa muitas vezes como igrejas, como irmãos dentro de uma mesma igreja, é que nós ficamos com os olhos fixos nos detalhes periféricos e esquecemos de olhar para o centro. Nós não somos diferentes dos nossos irmãos em Cristo que só usam saias. São nossos irmãos, fazem parte da mesma família. São servos do Deus vivo como eu e você. É o mesmo corpo,
Talvez eu não use saia, minha esposa não usa saia, mas nós somos irmãos do mesmo jeito. O periférico é periférico. Eu não estou dizendo que ele não é importante, eu estou dizendo que ele não é o mais importante. A união só é possível dentro do povo de Deus quando o povo de Deus deixa os detalhes de lado e foca em Jesus. Jesus é o Senhor da nossa vida. Independente se nós pulamos ou não, se usamos saias ou não, se temos o cabelo assim ou assado, se é desse jeito ou daquela outra forma, não interessa. Jesus é o centro. Eu li a história de um comentário de um pastor esses dias. Tem uma igreja em Joinville que está passando por um momento extraordinário de Deus. Alguns jovens, a igreja chama-se Onda Dura, alguns jovens que faziam parte de uma igreja chamada Siloé, montaram então esse ministério chamado Onda Dura, voltado só para jovens. E Deus fez algo extraordinário no meio deles. E hoje eles já estão em vários estados do país, e Joinville eles têm para mais de 5, 6 mil pessoas cada culto. É um negócio extraordinário. Mas tudo que acontece dessa maneira, e tudo que cresce assim, chama atenção. E infelizmente chama também as críticas. E eu tenho muitos amigos na região e eu vejo muita gente criticando. Porque aquilo não é culto, aquelas paredes tudo pintadas de preto, aquela tudo pesado, aquilo não é culto, aquilo não é igreja. Onde já se viu, é um absurdo. Em contrapartida, eu vejo jovens saindo das drogas, se batizando, montando pequenos grupos, montando outras igrejas. E um dia um pastor da cidade foi visitar aquele culto, sem ninguém saber. Ele foi lá, todo mundo estava falando e ele queria saber o que estava acontecendo. Ele foi lá e visitou o culto. E depois ele saiu e colocou nas redes sociais o seguinte testemunho. Ele disse assim: todo mundo fala, mas o que eu vi lá é um monte de gente apaixonada por Jesus, o mesmo Jesus que eu também sou apaixonado. Deixa os meninos adorar a Deus, e vamos nós também adorar o Senhor. A união é isso. Às vezes eu não acho bacana a parede preta, mas nós servimos ao mesmo Jesus, nós servimos ao mesmo Deus. Se alguém nessa terra confessa que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, luta para cumprir as suas ordenanças e os seus mandamentos, demonstra uma vida de frutos, esse é meu irmão. Ainda que a forma dele cultuar o Senhor seja completamente diferente da minha, eu posso estar com ele, eu posso conviver com ele, eu posso amá-lo e eu posso adorar com ele. A união verdadeira não acontece forçada, obrigada. Ela acontece quando nós entendemos que todos devemos deixar um pouco de lado a periférica, os detalhes, e focar no que todos nós concordamos: Jesus é nosso Senhor. Pulando ou não, de saia ou não, cabelo comprido ou não, tatuagem ou não, Jesus é nosso Senhor. Segunda coisa que esse salmo ensina, e agora Davi começa a descrever a união usando duas figuras. A primeira figura que ele usa é a da unção do sacerdote, quando ele diz que a união é como o óleo derramado sobre a cabeça do sacerdote, que desce pelo seu corpo todo até o chão. Davi quer representar algumas coisas aqui. É interessante perceber que o óleo da unção sacerdotal não era qualquer óleo que se pegava e colocava na hora. Não. Ele era produzido com 4 elementos. Esses 4 elementos precisavam ser medidos em perfeição exata de quantidade para se formar o óleo da unção sacerdotal. Esse óleo era raro, caríssimo, muito importante e usado com abundância. Quando ungia-se o sacerdote, despejava-se óleo por todo o seu corpo. Imagina você, dona moça, com os cabelos bonitos, cheia de azeite. Ia ser uma hidratação maravilhosa. Nunca mais ia precisar fazer chapinha. Aquele negócio, entendeu? Uma delícia. Derramava.
Mas pastor, o que Davi quer dizer com esse negócio? O que união tem a ver com óleo? Nós podemos tirar algumas lições. Primeiro, união é um negócio valioso também. Assim como aquele óleo que se usava para ungir o sacerdote era valioso, a minha e a sua união como servos de Cristo também é valiosa, porque nós somos membros de uma mesma família. Nós temos o mesmo Salvador, nós cultuamos o mesmo Deus, nós adoramos o mesmo Senhor. Isso é precioso, isso vale muito, isso tem um valor incalculável. Mas não é apenas isso. Assim como aquele óleo era usado em abundância e derramava-se sobre a cabeça de Arão, sobre o sacerdote, e banhava todo o seu corpo, assim também é a união. Eu não posso querer ter união só com quem eu tenho afinidade. Ah, pastor, eu tenho união com o pessoal da CCV, que nós pensamos mais ou menos junto, mas o pessoal da Assembleia não me acerta. Ué, aí o óleo desce só até a orelha e o resto do corpo não pega? Tem que pegar, tem que pegar. O que Davi está querendo dizer que união, ela é abundante, ela alcança todas as partes do corpo de Cristo. Eu não posso na igreja estar unido com os irmãos do ministério de jovens porque eu sou mais novo. Aí eu não gosto dos casais porque eu não sou casado. Não, nós somos um só corpo, um só corpo, corpo de Cristo. Precisamos estar unidos com todos, até mesmo com aqueles que nós não temos afinidade. E a graça do Evangelho, a graça do poder de Deus é a seguinte: geralmente, com quem eu não tenho afinidade e eu me aproximo, essa pessoa vai se tornar a minha grande amiga. Grande amiga. Não que eu vou mudá-la ou que ela vai me mudar. Não, é que eu vou descobrir coisas novas a meu respeito e ela vai descobrir coisas novas a respeito dela. E nós vamos chegar sempre num ponto em comum. Somos servos de Cristo. Somos servos de Cristo. A união tem que ser abundante. Ela não pode ser seletiva. Ela não pode ser parcial. Ela precisa atingir a tudo e a todos. Até aqueles que não temos afinidade. Nós precisamos estar unidos dessa forma. Hoje nós temos aqui 3 igrejas. Quem sabe, daqui a algum tempo nós podemos ter 5, 6, 8, 10. Eu vou contar uma historinha para vocês no final do que pode acontecer quando o povo de Deus resolve andar em união. E você vai ficar impressionado. Quem sabe num próximo evento como esse, todos nós possamos convidar outras igrejas. E nós possamos reunir mais. Inclusive aqueles que não temos afinidade, mas que vamos descobrir serem nossos grandes amigos. Porque todos somos servos do mesmo Deus. União é como o óleo. Ela é preciosa e é abundante. Deus nos dá a capacidade de convivermos com todos os irmãos em Cristo que há no planeta. Com todos. Eu compreendi essa verdade quando eu fui para o seminário. Quando eu saí de Concórdia para ir para Curitiba, eu não conhecia ninguém em Curitiba. O pastor Josivano conhecia um pastor em Curitiba, o pastor Wallace. E não era assim, né? O pastor era grande amigo, conhecia assim de andar, de pastoreio. E o pastor ligou para lá e disse: tem um menino que veio para o seminário e tal. E o Wallace disse: pode deixar na minha casa. Ele nunca tinha me visto. E eu nunca tinha visto ele. Eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, eu liguei para ele de orelhão naquela época, entendeu? Hoje tem as coisas mais modernas. Liguei para ele do orelhão e disse assim: espera em tal lugar, que daí eu vou te reconhecer. Imagina, irmão, você ir pegar alguém que você nunca viu para deixar na sua casa uma semana inteira com a sua família, com os seus filhos, só porque um outro cara que tu viu poucas vezes na vida ligou para te dizer assim: tem um menino que vai fazer seminário, pega e pega.
era um desses malucos que queria cortar a gente no meio. Eu não sabe, né? Mas a gente foi. E o Wallace hoje é um homem que eu admiro demais, um grande amigo. Me recebeu na sua casa. Sua esposa me recebeu com um abraço, nunca me esqueço. Os filhos dele ainda eram pequenininhos, e ele me apresentou todas aquelas crianças. E a igreja, me recebeu na igreja no culto, no domingo, uma benção. Os irmãos vinham abraçar e diziam assim: meu Deus, não conheço a gente, nunca vi. Mas era como se fôssemos amigos há muito tempo. A união é abundante. Aonde você chega, você tem irmãos, porque são servos do mesmo Deus, porque adoram o mesmo Cristo. É como o óleo que descia da cabeça de Arão e ia até o final. É assim que nós precisamos ser. Mas uma outra lição que esse texto nos dá, Davi usa o segundo exemplo, quando ele fala sobre o Monte Hermon. Ele diz que a união é como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Sião. E aqui nós temos um problema, porque geograficamente isso é um negócio muito difícil. O Monte Hermon fica no norte, hoje na Síria, e os montes de Sião ficam perto de Jerusalém, no sul. Como é que pode um negócio desse? Simples. O topo do Monte Hermon sempre foi e até hoje é coberto de neve. E a região embaixo, ela é muito fértil e muito alagadiça. Então, constantemente aquela água em abundância que tem ali, que desce do monte, ela evapora e torna-se um grande vapor, uma grande nuvem de cerração, que nós conhecemos aqui. E os ventos na região de Israel levam essa cerração por praticamente quase todo o país, chegando muitas vezes sim aquelas pequenas gotículas caírem lá perto de Jerusalém no sul. O que Davi está querendo nos ensinar com essa lição? Está querendo dizer assim: a união vence barreiras. A união vence barreiras. Eu não preciso conviver com você para estar unido com você. Eu não preciso pensar do jeito que você pensa para estar unido com você, porque nós adoramos o mesmo Senhor. Eu posso estar aqui em Concórdia e ter amigos lá no Japão, e nós vivemos unidos, porque a união vence barreiras. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é muito fácil. Esses dias eu dei muita risada. Nós temos um amigo nosso da igreja que conhece, o Ezequiel, que mora em Portugal. E esses dias a Bruna estava de aniversário e ele ligou. E quando eu atendi o telefone, assim: pô, pastor, parabéns, mais um ano. Assim, legal. É comigo não, cara. Eu falei: como assim? A Bruna está de aniversário. Ele começou a dar risada do outro lado. Ria, que se acabava. Confundi. De Portugal aqui ele me ligou. A união vence barreiras. A união vence barreiras. Às vezes a gente coloca desculpas para não andar junto, para não conviver junto, para não ser só um povo. Nós colocamos desculpas. Não dá para ir hoje. Mas aquele negócio. Mas o fulano foi embora. Mas é tão difícil. Mas é complicado. Mas é... Assim como o orvalho vencia quase toda a nação de Israel com o vento, a união vence qualquer barreira que o meu e o seu coração pode impor. Basta que nós entendamos que temos o mesmo Senhor. Não há barreira que nos impeça de andar unidos. Eu posso andar unido com você, respeitando você, você me respeitando e nós dois adorando ao Senhor. O que nos impede? Preconceito. Não dos homens lá fora, mas o que sai do nosso coração. O que nos impede? Medo. Não dos homens lá fora, mas o que sai do nosso coração. O que nos impede? Orgulho. Não dos homens lá fora, mas o que brota de dentro do nosso coração. Às vezes nós temos preconceito de sermos vistos como irmãos da fé que vivem e agem diferente de nós. É aquela velha história. Eu passo na rua e se eu encontro um irmão da igreja, eu vou lá, eu abraço, eu beijo. Agora, se eu encontro um irmão em Cristo conhecido de uma igreja completamente diferente da minha,
de costumes completamente diferentes dos meus, às vezes eu tenho preconceito, que o que os meus colegas de escola vão dizer se eu for lá abraçar aquela moça que só usa saia. Não importa o que eles vão dizer, importa o que Cristo vai dizer. Às vezes eu tenho medo, de ir com os irmãos da igreja em outra igreja e descobrir que aquilo lá um negócio é muito diferente e eu não entendo. Às vezes eu tenho orgulho de achar que se o negócio só funciona se for do meu jeito. E essas barreiras nós vamos colocando e isso vai impedindo a nossa união. Mas o texto sagrado e o exemplo de Davi é claro, quando ele diz que nada vence a união. É como o orvalho que saía do norte e caía do sul, e ele vinha caindo ao longo de toda a nação de Israel, assim como o óleo que descia sobre toda a cabeça de Arão, todo o corpo, todo. A união vence barreiras, a união vence preconceito, a união vence medo, a união vence orgulho. E aí entra então o último detalhe e o mais extraordinário de todos: a união nos certifica a bênção. O último versículo desse salmo, a última linha desse salmo diz assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que bênção que Deus está concedendo? É dinheiro? Não. São bens? Não. Qual é a bênção que Deus está concedendo no meio da união? Qual? Vida. Qual vida? Eterna. O que o Salmo está falando? Salvação. Aonde há união, há salvação. Aonde o povo de Deus trabalha unido, o inferno treme. Aonde o povo de Deus trabalha unido, as portas do céu se abrem, corações se rendem, a graça de Deus se derrama e a salvação acontece. Davi diz assim: ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. A eternidade. O Salmo não está falando que nós vamos ficar ricos porque a gente faz culto junto. O Salmo está falando que em cultos assim nós temos a possibilidade muito mais alta e real de ver corações se prostrando em nome do Senhor Jesus. Porque quando as pessoas que não conhecem a Jesus veem o povo de Deus deixar de lado as placas e se unirem como uma só família, isso toca no profundo do coração deles, porque isso demonstra uma verdade fantástica: Jesus é o Senhor da nossa história, e é tudo que importa para nós. Ainda que nós amemos a igreja e a placa, Jesus é a nossa grande paixão. E isso é poderoso. Isso é poderoso. Ali o Senhor ordena a vida para sempre. A união traz a bênção da salvação. Quanto mais unidos andarmos como povo de Deus, mais os nossos olhos verão a salvação de Deus. Quanto mais unidos trabalharmos como povo de Deus, mais os nossos olhos verão a salvação de Deus, porque é a promessa do Senhor. E eu queria terminar contando uma historinha que reflete isso. Quando eu morava em Curitiba ainda, e eu trabalhava na primeira igreja batista, trabalhava no Ministério de Jovens e Adolescentes, e o pastor Michel, um homem extraordinário do Senhor, ele sempre tinha no coração o desejo de juntar mais as igrejas. Mas eu vou confessar um negócio para vocês: tem um negócio difícil, é de fazer o que a gente está fazendo hoje. É difícil demais. Aí somos muito complicados. Mas ele constantemente compartilhava dos sonhos que ele queria de juntar as igrejas,
de ver o povo de Deus andando junto, andando próximo. E eles começaram, depois que eu vim embora, a fazer um movimento de oração. E começaram a convidar 2 ou 3 pastores. E passou para 5 ou 6, 7 ou 8, 10 ou 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60. E esses pastores só de jovens, só pastores jovens, decidiram montar uma programação que acontece a cada tantos meses na cidade de Curitiba. Chama-se Semana do Avivamento. A semana inteira, de segunda a sábado, eles fazem culto todos os dias. Um dia em cada igreja. E todas as outras vão. E chamam convidados para ir. E aí, na igreja aqui, então vamos supor que fosse aqui a igreja, então o pessoal da comunidade de vida pregava, o pessoal da Bethesda tocava, e eles fazem uma misturança assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, toda semana. Isso foi tomando um certo volume, e mais igrejas foram entrando, e mais igrejas foram entrando, e mais igrejas foram entrando. Esse ano, alguns meses atrás, eles fizeram o chamado culto na arena. Eles alugaram a arena da Baixada e eles fizeram um culto para mais de 50 mil jovens. Mais de 100 igrejas reunidas, sem nenhuma placa. Não tinha placa de batista, não tinha placa de comunidade, não tinha nada. Só tinha o nome de Jesus. Mais de 100 igrejas reunidas. Milhares de pessoas que nunca ouviram o Evangelho foram assistir aquele culto. Arrecadou-se toneladas de alimento. As jovens cortavam o cabelo para fazer peruca para as crianças com câncer. Levantou-se oferta para os missionários nos mais distantes recantos do mundo. Porque alguns jovens, alguns líderes de jovens, decidiram trabalhar unidos. E esse projeto tem avançado. O ano que vem ele vai estar em mais de 7 ou 8 cidades, pelo que eu tenho conversado com o pessoal. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte vai fazer. Olha o poder que há na união. Porque ele não vem daqueles meninos. Ele vem do Deus que é sobre a vida daqueles meninos. Olha o que é capaz de fazer a união. Esse culto foi passado ao vivo, saiu nos noticiários. Foi o segundo maior evento que aconteceu no estádio do Atlético Paranaense até hoje na história. As TVs seculares foram cobrir o evento. Foram se perguntar por que mais de 50 mil jovens iam de tarde e passaram até perto da meia-noite cultuando ao Senhor. O culto começou às 2, 3 da tarde e foi até perto da meia-noite. Vários pastores pregaram, várias bandas foram tocar. Um de cada igreja. Aonde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Talvez nós possamos começar algo parecido aqui. Talvez vocês que são os líderes de jovens, e eu queria desafiar vocês que são os líderes de jovens a tomar uma postura como essa. Talvez a gente possa começar a fazer mais encontros como esse, convidar mais igrejas, fazer mais cultos como esse, porque nós temos a certeza da promessa. Aonde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Me criaste do pó